Oscar atira em Paula e entra em desespero enquanto é contido. Rogério, indignado, lhe dá uma bofetada. A polícia é acionada. Paula recobra os sentidos e Rogério pede com urgência que chamem uma ambulância. Oscar é levado sob custódia, protestando inocência e acusando Rogério de ter lhe tomado a namorada. O médico conhecido da família examina Paula e garante que, apesar do susto, nenhum órgão vital foi atingido, mas que ela precisará repousar por um tempo. Martina se aproxima e pergunta como Paula está, mas ao se curvar, sussurra com frieza que ela envergonhou a família e promete acabar com sua vida. Furiosa, Ivana joga o buquê no chão e, diante de todos, diz que jamais perdoará Paula por ter arruinado seu casamento, deseja inclusive que ela tivesse morrido naquele momento. Fernando apoia a esposa, enquanto Rogério se esforça para consolar Paula. Luiz e Marco anunciam que a festa foi cancelada. Ao voltar para casa, Martina, visivelmente alterada, prefere se isolar. Rogério e Eva chegam trazendo Paula. Ele diz que vai chamar um médico e avisa que em seguida precisa sair. Ivana surge exaltada e Rogério pede a Fernando que tente acalmá-la. Rogério promete a Paula que Oscar pagará pelo que fez e que vai garantir que ele seja preso. Ivana, transtornada, chora enquanto Branca tenta ajudá-la a tirar o vestido de noiva que está preso. Sem paciência, Ivana ordena que ela corte com a tesoura. Em seguida pede que a deixem sozinha e se entrega ao choro. Eva observa o ferimento de Paula e se culpa por tê-la incentivado a não revelar a verdade sobre Oscar a Rogério. Mas Paula tranquiliza, dizendo que não foi sua culpa e que está bem. No Ministério Público, Rogério exige punição máxima para Oscar e recebe a garantia que ele passará muitos anos atrás das grades. Ele acaba descobrindo que Oscar já havia sido preso em Morélia, mas foi libertado com a ajuda de um agente corrupto que já foi afastado. Rogério passa a noite ao lado de Paula. Pela manhã, os dois são despertados pelos gritos de Ivana, furiosa ao ver a manchete escandalosa estampada na capa do jornal, ignorando completamente seu casamento. Martina entra no quarto para entender o que está acontecendo. Ivana se queixa de que agora são alvo de fofocas por causa de Paula, enquanto ninguém se lembrará da cerimônia. Martina repreende Ivana por gritar de forma exagerada e afirma que o mundo não gira em torno dela, deixando claro que detesta esse tipo de show. Ivana implora para que façam algo a respeito e Martina promete que vai resolver a situação. Ela também pede que Fernando mantenha a esposa sob controle. Martina critica Rogério por defender Paula e ressalta que ninguém a conhece de verdade, diz que ainda está perdida sobre o que dirá às pessoas. Rogério, irritado, pergunta se a mãe está realmente mais preocupada com a opinião pública do que com o fato de Paula quase ter morrido. Martina argumenta que qualquer um poderia ter sido atingido e aconselha o filho a ter cuidado, pois Paula pode estar mentindo. Ela revela que Felipa ouviu Paula e Eva falando sobre a polícia e acredita que Paula está escondendo alguma coisa. Rogério começa a juntar os acontecimentos na cabeça e refletir. Paula desce para o café da manhã, mas Ivana pede que Fernando a mande embora. Ele não faz nada. Ivana então enfrenta Paula, chamando-a de sem vergonha, e diz que Martina nem desceu para não ter que encará-la. Luiz interrompe e afirma que Martina não apareceu por outro motivo, acrescentando que Paula tem o mesmo direito de estar ali quanto qualquer um. Paula pede desculpas a Ivana, dizendo que nunca quis estragar o casamento, mas Ivana retruca que sonhou com aquele dia a vida inteira e agora todos só falam de Paula e de seu amante com distúrbios mentais. Ela promete que todos ainda descobrirão o tipo de lixo que Paula é. Fernanda tenta conter Ivana, mas ela sai revoltada. Paula, visivelmente abalada, diz que perdeu o apetite e também se retira. Marco provoca Fernando, dizendo que ele deveria controlar a própria esposa, o que só aumenta sua irritação. Rogério vai confirmar se Oscar ainda está preso. Lá Oscar declara que quando ele e Paula estavam no centro da cidade, ela quase confessou que o amava, mas a chegada de Eva atrapalhou o momento. Rogério afirma com firmeza que ele e Paula desejam vê-lo encarcerado pelo resto da vida. Oscar provoca dizendo que Paula certamente não esqueceu a noite que passaram juntos, o que faz Rogério reagir com um chute. Ao se afastar, Oscar grita que vai lutar pelo amor de Paula. Martina acusa Paula de ter um caso com aquele homem e exige que ela se afaste da família. Paula, por sua vez, nega e declara que ela e Rogério vão enfrentar qualquer obstáculo juntos. Rogério revela a Luiz que Paula já sabia que Oscar estava em Morélia, mas preferiu esconder a informação. Luiz aconselha o irmão a conversar com ela antes de tirar conclusões precipitadas. Rogério questiona se Luiz acredita que Paula teve algo com Oscar. Luiz responde que não sabe, mas que confiaria nela acima de tudo, lembrando que todos têm um passado e que Paula não é culpada pelo que aconteceu.
Enquanto isso, Honório tenta se declarar para Micaela, mas ela explica que não está no momento certo para se envolver com alguém e oferece apenas sua amizade. Rogério pergunta a Paula se houve algo entre ela e Oscar. Sem entender o motivo da dúvida, ela nega com firmeza. Ele insiste em saber se ela sabia da presença de Oscar em Morélia. Paula admite que ao sair da loja de vestidos de noiva viu Oscar do lado de fora, mas decidiu não contar para evitar preocupações e novos conflitos com Martina. Rogério se irrita por ela ter omitido a informação. Paula então justifica que um policial havia garantido que Oscar não seria liberado, considerando o que havia acontecido com Rogério na capital. Além disso, Oscar estava ameaçando matar Eva e que por isso preferiu manter segredo. Ele questiona se ela não confia nele e ressalta que ao esconder isso, colocou toda a família em risco e quer saber como ela espera que ele continue confiando nela. Paula reconhece seu erro e pede perdão. Magoado, Rogério apenas deseja que ela volte a confiar no próprio marido. Enquanto isso, Honório confessa a Micaela que se sente responsável pelo ocorrido no casamento, pois viu Oscar nas proximidades da casa e não avisou ninguém. Micaela exige que ele não comente nada com Martina e o repreende por ficar modificando as letras das músicas. Logo depois, Felipe e Militão aparecem desajeitados e carinhosos depois de mais uma tentativa de engravidar. Filipa, em tom de provocação, sugere a Micaela que ela deveria descarregar sua raiva no namorado. Luiz se aproxima para conversar com Paula, que desabafa dizendo que não se sente parte daquele ambiente, mas que não se arrepende de ter se casado com Rogério. Luiz reflete que vale a pena viver um grande amor, mesmo quando parece impossível. Paula admite que não sabe o que fazer para reconquistar o perdão de Rogério e Luiz aconselha que ela tenha paciência, assegurando que o irmão vai compreender suas verdadeiras intenções. Paula encosta a cabeça no ombro de Luiz, afirmando que ele a faz sentir-se em paz, deixando-o visivelmente desconcertado. Ele comenta que uma mulher extraordinária como Paula só poderia protagonizar histórias intensas e acrescenta que um dia ela será personagem de um de seus livros. Martina observa a cena da sacada e fica estarrecida. Enquanto isso, Rogério informa a Fernando que a audiência de Oscar está marcada para o dia seguinte e que espera que ele seja condenado definitivamente. Fernando confessa que nunca imaginou passar o domingo no escritório, muito menos durante o fim de semana do próprio casamento. Quando Rogério questiona sobre Ivana, Fernando responde que ela está abatida e prefere o isolamento. Ele também acredita que Paula deve estar arrependida. Rogério evita prolongar o assunto e sugere que Fernando dedique atenção à esposa, mas Fernando desabafa que quanto mais tenta se aproximar, mais Ivana se distancia, como se o casamento fosse mais importante do que ele. Fernando então solicita que Rogério intervenha para que Paula pare de causar problemas a Martina. Mas Rogério retruca que o melhor seria ele conquistar a mulher e demonstrar respeito por Paula, o que irrita Fernando profundamente. Mais tarde, Paula vê Fernando chegar em casa sozinho. Ela tenta telefonar para Rogério, mas não consegue. Fernando tenta se aproximar de Ivana, mas ela o afasta. Paula se sente aliviada ao ver Rogério chegando e ele a percebe na sacada, enquanto Martina observa tudo pela janela. Rogério evita qualquer contato e segue direto para o quarto. Na manhã seguinte, Paula questiona se ele sairia sem se despedir e Rogério explica que às vezes precisa de tempo para pensar. Martina observa os dois da sacada. Rogério admite que é difícil reconhecer, mas acredita que ambos se precipitaram, já que ainda não se conhecem bem. Paula garante que não se arrepende e ele concorda, mas acredita que precisam se aprofundar mais na relação. Ele pergunta se é algo que ela deseja revelar e Paula assegura que não, pedindo que ele confie nela. Ela declara que nunca teve envolvimento com Oscar. Rogério quer entender por que aquele homem age como se tivesse algum direito sobre ela, mas Paula não sabe explicar se é por vício ou por uma condição médica. Rogério conta que Oscar afirmou que os dois passaram uma noite juntos, mas Paula nega com firmeza e afirma que compreenderá se ele preferir acreditar em Oscar, embora ache inútil continuarem discutindo isso. Enquanto isso, Micaela comenta com os colegas que o telefone não parou de tocar e que Martina voltou abalada da missa. Filipa comenta que ouviu dizer que Ivana se casou por interesse e que tudo indica que não teve noite de núpcias no quarto dos patrões. Acidentalmente, Branca derruba farinha na cabeça de Militão, provocando muitas risadas. Rogério chega atrasado para uma reunião, enquanto Fernando demonstra urgência em fechar o acordo. No entanto, Rogério prefere analisar o contrato com mais cautela, o que deixa Fernando impaciente. Incomodado, Fernando confronta o irmão e Rogério argumenta que com tanta pressa podem acabar perdendo muito dinheiro. Fernando então declara que espera que Rogério confie nele, caso contrário pode acabar perdendo um irmão. Em uma cafeteria, Eva confidencia a Cecília que as coisas não vão bem e teme que Paula precise retornar para a capital.
Cecília questiona se Rogério fez algo, mas Eva esclarece que o problema na verdade é Martina. Cecília sugere que o casal deveria morar em outro lugar onde possam se conhecer melhor, longe de interferências. Inácio aparece e troca olhares com Cecília. Ele se aproxima, oferece uma rosa, se apresenta e a convida para sair mais tarde, mas Cecília recusa, dizendo que não o conhece e ainda se lembra de quando ele atrapalhou a festa deles recentemente. Inácio alega que quem começou foi Rogério, mas aceita marcar outro dia. Micaela comenta com Rogério que Martina não quis sair do quarto desde que voltou da missa no dia anterior. Quando Rogério pergunta por Paula, Micaela diz que ela também está no quarto e quase não apareceu. Rogério decide conversar com a mãe, que admite ter sonhado a vida inteira em vê-lo casado com uma mulher de valor, mas sente que tudo desmoronou. Rogério lamenta a situação, mas afirma que precisam virar a página. Martina reclama que toda a Morélia comenta maldosamente sobre eles e Paula parece não se importar. Rogério defende Paula, ressaltando que ela não tem culpa pelo que Oscar fez e que está enfrentando dificuldades para se adaptar à rotina da família. Martina afirma que percebeu que o casal não dormiu junto e Rogério admite que Oscar fez insinuações que o deixaram perturbado, mas destaca que ele é um homem com sérios distúrbios mentais. Martina insiste que Rogério sequer conhece Paula de verdade e acredita que esse erro ainda pode ser corrigido. Rogério, no entanto, garante que não pretende desistir dela e recorda que aprendeu com a mãe que a família serve especialmente para enfrentar momentos como esse. Martina segue afirmando que Paula está escondendo algo, mas Rogério encerra a conversa. Nesse momento, Micaela entra para avisar que o delegado está aguardando. O delegado informa a família que Oscar receberá a pena máxima, mas dependendo da avaliação médica, poderá cumprir a sentença em um hospital psiquiátrico. Martina afirma que o estado mental de Oscar, assim como toda a sua laia, colocou a família em risco. Paula acredita que caso ele seja libertado, todos receberão proteção. Rogério, por sua vez, torce para que ele permaneça preso. Ivana sugere que Paula declare que Oscar não sofre de distúrbios mentais e acrescenta que a viu cumprimentá-lo de forma carinhosa no dia da prova do vestido de noiva. Paula nega, mas Ivana insiste que presenciou a cena. Enquanto isso, Filipa escuta conversas escondidas. O delegado esclarece que apenas os especialistas podem atestar o estado psicológico de Oscar. A sós, Martina repreende Ivana, dizendo que da próxima vez deve consultá-la antes de se manifestar e acrescenta que ela envergonhou toda a família. Irritado, Rogério finge estar dormindo para evitar qualquer diálogo com Paula. Aos prantos, Branca questiona Marcos sobre o que mudou após a noite que passaram juntos. Ele alega que estava completamente embriagado e pede que ela esqueça o que houve. Branca sofre em silêncio enquanto Filipa observa a cena. Na manhã seguinte, Filipa conta a Micaela que Marco tratou Branca com frieza e adverte que se Martina descobrir o que está acontecendo, poderá demitir todos. Honório aparece para cumprimentar Micaela, mas recebe apenas indiferença. Eva acorda Paula para saber se Rogério ainda está chateado. E ela responde que sim, mas garante que fará de tudo para consertar a situação. Determinada, Paula vai até o escritório enquanto Eva continua deitada na cama da sobrinha. Rogério fica nervoso com a chegada de Paula ao escritório e Fidel se retira discretamente. Paula declara ao Sr. Iturbide que chegou o dia de resolverem todas as pendências, mas Rogério rebate, dizendo que ela precisa aprender a agir de maneira diferente com os homens que se aproximam dela, deixando Paula atônita. Martina surpreende Fidel flertando com Adriana na empresa. Fidel e Adriana saem para buscar documentos que precisam da assinatura de Martina e ela aproveita para escutar a discussão entre Rogério e Paula. Martina ouve o filho dizer que Ivana comentou que Paula deveria ser mais discreta para que os homens não a interpretassem mal, já que foi muito afetuosa com Oscar. Paula se defende explicando que estava sendo ameaçada com uma navalha e Rogério a repreende por não ter contado isso antes. Paula revela que sua tia estava sob ameaça de morte e Rogério ressalta que precisam preservar a imagem da família. Paula então questiona onde fica o relacionamento dos dois no meio de tudo isso, diz que já entendeu e vai embora. Com ironia, Martina pergunta se está tudo bem, mas Paula sai sem responder. Satisfeita, Martina acredita que falta pouco para Paula desaparecer da vida de seu filho sem que ela precise mover um dedo.